Um homem visivelmente transtornado invadiu o hospital sírio-libanês e começou a praguejar contra o Lula, desejando o fim da vida do atual presidente. Possivelmente o homem era um bolsonarista. Eu não sei se ele tava meio chumbado ou se ele é doidão das ideias. Pra votar em Bolsonaro e rezar pra pneu, tem que ser muito doidão das ideias mesmo. Só que a gente sabe que praga de bolsonarista não pega. Os caras rezam pra pneu, chamam ETs. É óbvio que isso não vai acontecer e a cirurgia correu tudo bem. Lula não tem nenhuma sequela ou perda neurológica, aparentemente, até o momento, segundo as informações que foram divulgadas. Informações que foram divulgadas com muita celeridade para evitar especulação sobre o estado de saúde de Lula. Falaram que ele teve o AVC? Não, são situações completamente diferentes, o AVC da hemorragia. E o Planalto, ele ficou muito preocupado com a imagem de Lula, porque Lula é o grande favorito para 2026. Então há uma necessidade de preservar a imagem de Lula para não passar a imagem de um idoso, frágil e debilitado. Porque o PT, ele considera que não há um substituto para o Lula. E não há mesmo um substituto para o Lula. O Lula, nas condições dele, ele é insubstituível. A liderança futura da esquerda vai ter um outro perfil, que é um perfil diferente do Lula. Só coloca nos comentários o que você acha que motivou aquele bolsonarista a invadir o sírio-libanês. Ele estava chumbado, tem algum problema? O que você achou dessa recuperação do Lula e da preocupação com a imagem dele? Vai afetar em 2026 e quem seria o substituto de Lula? Coloca nos comentários, deixa o like se você gostou que o Lula até o momento não teve sequelas e se inscreva no canal. O Lula, pessoal, ele foi atacado por um bolsonarista do lado de fora do hospital sírio-libanês. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês, porque esse bolsonarista tava meio esquisitão, né? Aparentemente ele tava com algum problema, talvez meio doidão. E ele entra cambaleando, começa a falar se já tinha morrido, se o Lula já tinha morrido. Uma situação muito... Ó, olhem só. Já morreu? Já morreu? Ele fala. Pode demorar a morrer ladrão, né? Foi TV afiada, os créditos pra eles, mas foi divulgado inicialmente pelo Metrópolis. Então ele foi lá, causou esse alvoroço, depois foi embora, não teve nenhum tipo de maior transtorno, como também não teve nenhum transtorno a cirurgia que Lula fez. Uma cirurgia muito delicada, porque sempre que envolve o crânio é delicado e Lula é um idoso. Lula tem 79 anos, então sempre que um idoso é submetido a uma cirurgia, até uma cirurgia com anestesia geral, há uma grande preocupação, mas a cirurgia ocorreu tudo bem. Não houve nenhum tipo de sequela, a função neurológica não foi afetada, segundo o Roberto Calil, que é o médico do Lula. Lula poderia ter sofrido alguma perda motora, alguma dificuldade de fala, alguma perda cognitiva ou alguma questão emocional, porque esse tipo de trauma pode desencadear um quadro de depressão ou coisas do tipo, tá? Mas função neurológica não foi afetado, pelo que o Roberto Calil falou. É claro que Lula vai continuar em observação pelas próximas 48 horas, algumas pessoas estão falando de 3 dias, e a previsão inicial é que Lula deixe a UTI ou até o hospital na próxima semana, no início da próxima semana, tá bom? Então os resultados ou os prognósticos eles são muito positivos. Claro, nós precisamos ver se Lula vai ter algum tipo de impacto, podemos colocar emocional, uma sequela emocional, desenvolver um quadro de depressão ou coisas do tipo que não tem como nós avaliarmos nesse momento. Porque a cirurgia não tem nem 24 horas que ela aconteceu, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. E não foi um AVC. Isso é importante, porque os bolsonaristas começaram a propagar nas redes sociais que Lula tinha sofrido um AVC. O AVC ele é diferente do quadro que o Lula teve. Lula teve um hematoma, tá? Uma hemorragia. O hematoma é uma hemorragia, porque você tem um pequeno sangramento. Mas é uma hemorragia muito controlada, muito pequenininha. O AVC é diferente. O AVC é quando há um entupimento. O que o Lula teve foi diferente, foi um hematoma. Por conta da pancada que ele sofreu na cabeça, tá bom? Os bolsonaristas vão falar AVC, mas mesmo como eufemismo ou para ser didático, está errado. Lula teve um hematoma, são coisas diferentes. É claro que tudo isso provoca uma preocupação com a imagem
do governo, com a imagem de Lula e com a imagem da presidência. Porque política é imagem. A gente fala muito sobre o aspecto físico e até mesmo de vestimenta de algumas figuras. Eu elogio muito a Haddad, muito a Simone Tebet, a Soraya Tronic, porque imagem é tudo na política. Lula foi derrotado em 1989 pelo Fernando Collor justamente pela imagem. Então é importante que o governo preserve a imagem de Lula, para não passar uma imagem de um presidente frágil, um presidente debilitado, até mesmo de olho em 2026. Então houve uma celeridade muito grande para divulgar notícias positivas sobre o caso. Que Lula estava acordado, que Lula estava consciente, que Lula já estava se alimentando. E por esse motivo, eu também acredito que o Geraldo Alckmin não tenha assumido a presidência da República de modo oficial, porque Lula não se afastou da presidência. Porque se Lula tivesse se afastado, haveria aí mais especulações sobre o estado de saúde de Lula, o que não é positivo para o governo nesse momento e até mesmo pensando em 2026, porque esse questionamento vai acabar surgindo. Até o PT, segundo Thales Faria do UOL, teve um susto com isso. Porque o PT pensou o seguinte, poxa, se o Lula se afastar, quem vai assumir é o Alckmin. O Alckmin é um cara bacana, o Alckmin é uma pessoa do bem, mas ele é um tucano convicto. Porque ele era do PSDB. E agora? E para 2026? Houve esse questionamento. O PT ficou preocupado. Como vai ser a aliança para 2026? Vai ser a Simone Tebet? Porque Lula lá na frente vai ter uma idade ainda mais avançada. E ele é o único quadro possível para o PT na próxima campanha. Então começaram até a ser discutidas algumas adaptações no Palácio da Alvorada para que Lula tenha mais segurança. Adaptações compatíveis com a idade de Lula. E até mesmo uma equipe ali monitorando Lula quase que 24 horas por dia. Para evitar esse tipo de situação de novo e caso ela ocorra que seja uma ajuda ou um auxílio mais rápido. Mas a grande verdade, pessoal, eu vejo que o PT não precisaria se preocupar ou não deveria se preocupar com a sucessão ou a substituição de Lula. Porque não vai ter outro Lula. Não tem como substituir Lula. Lula, assim como o Getúlio, são figuras políticas que demoram 40 anos. Uma, talvez até mesmo 2 gerações para surgir um político como Lula ou como Getúlio. Não é assim. Lula, ele surgiu num contexto muito diferente. Num contexto de pobreza, da disputa sindical, da negociação. Lula é um negociador nato. E é o que ele faz de melhor. O perfil da nova liderança de esquerda vai ser um perfil completamente diferente. Até um perfil alinhado ao tempo que vai ser, porque daqui 4 anos o mundo vai ser diferente. Uma outra liderança vai acabar surgindo. E talvez um novo Lula surja daqui 40 anos, como demorou depois da morte do Getúlio para surgir o novo Lula, ou para Lula ser vitorioso. Quantos anos levou? Levaram, né? Para Lula aparecer depois da queda de Getúlio. Então são coisas que nós temos que ter calma e não há substituto para Lula. Acho que o PT deveria se conformar com isso. E até mesmo a própria esquerda. Não há substituto para o Lula. Há outros quadros para além de Lula. Talvez não haja um quadro tão popular quanto o Lula. Mas outros quadros, sim. Haddad é um deles. Por que não? Boulos não. Não vejo Boulos com essa pujança nacional como é Haddad.